Jovem é humilhada e demitida do trabalho. Mas quando o milionário descobre o motivo, toma uma atitude que surpreende a todos. Camila acordou com o mesmo susto de sempre. O despertador do celular vibrava em cima da mesinha improvisada ao lado da cama, e o barulho parecia ainda mais alto naquela manhã abafada. Eram 4:30 da manhã. Ela esticou o braço, desligou o celular e ficou ali por uns segundos, olhando para o teto. Já era hora de levantar, mas o corpo ainda doía. O colchão fino e o ventilador velho não ajudavam em nada, mas era o que dava para ter. A mãe tossia baixinho no quarto ao lado. O som era constante, meio arrastado, e já fazia parte da rotina da casa. Camila respirou fundo, se levantou e começou o dia. Tomou um banho rápido com a água gelada do chuveiro que vivia, dando choque. Vestiu o uniforme azul claro de faxineira, amarrou o cabelo num coque apressado e pegou a bolsa surrada que deixava pronta toda a noite. Saiu de casa em silêncio, só deixando um bilhete na porta do quarto da mãe com um coração desenhado no fim da frase. Sempre fazia isso. Não tinha tempo de acordá-la, mas queria que a mãe soubesse que ela estava ali. Pegou o ônibus lotado ainda escuro, sentada perto da janela suja. O barulho das conversas, das portas abrindo e fechando, tudo já fazia parte daquele começo, de dia. Camila observava a cidade passando, as luzes dos postes ainda acesas. Os outros trabalhadores de uniforme embarcando e desembarcando. Chegou ao hotel antes das 6, como sempre fazia. O prédio era imponente, com aquela fachada toda de vidro espelhado que refletia o céu. Era bonito de olhar, mas ela já tinha perdido a vontade de admirar. Aquilo ali era trabalho, não passeio. Passou pela entrada de serviço e deu bom dia para o segurança, que respondeu com a cabeça. Entrou no vestiário feminino e trocou o tênis velho pelos sapatos pretos de solado grosso que usava dentro do hotel. Pegou o crachá com foto borrada e prendeu no uniforme. A rotina já estava gravada no corpo. Primeiro andar, corredores do lado direito, depois os quartos do fundo. Recolher roupa de cama usada, repor toalhas, tirar o lixo, passar pano. Quarto por quarto. Era sempre assim. Camila falava pouco com as outras funcionárias. Não por falta de vontade, mas porque o clima ali era meio pesado. Tinha gente legal, mas também tinha muita fofoca. Muita competição boba por causa de cargos e horários melhores. E ela não queria se meter em nada. Só queria trabalhar, juntar dinheiro, pagar o tratamento da mãe e, quem sabe, um dia, fazer um curso de enfermagem. Não era um sonho impossível, mas parecia distante. Naquela manhã, um dos elevadores de serviço estava quebrado. Camila teve que subir 3 andares com o carrinho de limpeza empurrando com força, desviando de hóspedes apressados e gerentes de cara fechada. O uniforme já estava grudando no corpo, e o calor só aumentava. Ela chegou no quarto 307 e bateu na porta, com cuidado. Esperou um pouco, ouviu um "pode entrar" e entrou com um sorriso rápido. Um casal ainda estava arrumando as malas, e o homem nem olhou para ela. A mulher só apontou para uma toalha molhada jogada no chão. Camila não disse nada. Pegou a toalha, limpou o chão e saiu em silêncio. Era sempre assim. Na hora do lanche, ela se sentou num canto da copa dos funcionários com um pão com mortadela enrolado num guardanapo. Ficava ali sozinha, quase sempre. Às vezes, dividia a mesa com a Jéssica, uma colega do turno da tarde que falava demais, mas era boa gente. Naquele dia, Jéssica não apareceu. Camila comeu em silêncio, olhando o relógio no celular. Faltavam 15 minutos para voltar. De volta aos quartos, ela se deparou com uma cama cheia de pétalas de rosas, uma surpresa romântica deixada por um hóspede. Enquanto tirava as pétalas uma a uma, pensava em como seria ter um dia de folga, um dia só para ela, deitada em uma cama grande dessas, sem pensar em horário, sem pensar na conta de luz atrasada ou no remédio que estava acabando. Mas ela sabia que isso era só pensamento perdido. Terminou de arrumar o quarto, passou álcool em tudo e seguiu para o próximo. No corredor, passou por Patrícia, a gerente do setor.
Patrícia era sempre assim. Olhar seco, maquiagem impecável, salto alto batendo, forte no chão. Nunca sorria de verdade. E quando falava com Camila, era sempre com aquele tom de desconfiança. Não esquece de repor o sabonete dos quartos 305 a 310, hein? Disse passando por ela sem parar. Camila só respondeu com um sim, baixo. Já sabia que qualquer resposta mais elaborada podia virar motivo para bronca. O dia seguiu pesado. Um dos hóspedes reclamou de um fio de cabelo na pia e mandaram Camila voltar no quarto para limpar de novo, mesmo sabendo que ela já tinha passado por lá. Ela fez o que pediram, mesmo com vontade de chorar. Tinha coisa mais humilhante do que isso? Talvez, mas naquele momento parecia o pior do mundo. Queria sumir dali. No fim do expediente, Camila passou no almoxarifado para deixar o carrinho. Estava exausta, as costas doíam e a cabeça latejava. Passou pelo vestiário, trocou os sapatos de volta, pegou o celular e viu 3 chamadas perdidas do posto de saúde. O coração acelerou. Sabia que devia ser sobre a mãe. Tentou ligar de volta, mas ninguém atendeu. Correu para o ponto de ônibus. Coração disparado, mochila apertada no peito. Sentia que o dia ainda não tinha terminado. E ela estava certa. Camila entrou no vestiário, amarrou o cabelo de novo porque o coque estava caindo e prendeu com um elástico velho que estava no bolso. O uniforme já estava meio amarrotado e ela sabia que Patrícia ia reparar se cruzasse com ela. A mulher reparava em tudo. Respirou fundo, pegou o crachá e seguiu para os corredores do 2º andar. Tinha que limpar 2 quartos que tinham sido desocupados mais cedo e sabia que não podia perder tempo. Só que antes de entrar no 1º quarto, ouviu aquele salto batendo no chão de longe. Patrícia vinha andando com passos rápidos, celular na mão, falando alto como sempre. Estava reclamando de alguma coisa com alguém da recepção, mas quando viu Camila parada com o carrinho, desligou na hora. Camila, você tá fazendo o... Que parada aqui? Perguntou, olhando de cima a baixo com aquele olhar de quem já espera algo errado. Camila engoliu seco e respondeu, tentando manter a voz firme. Tô esperando o hóspede sair do 212. Ainda não liberaram no sistema. Patrícia se aproximou e olhou o carrinho. Esse balde aqui tá com a água suja. Troca agora. E tá faltando um pano limpo aqui. Você esqueceu? Camila olhou e viu que o pano limpo estava dobrado embaixo das luvas. Ia explicar, mas Patrícia nem deu tempo. Não tem desculpa. Isso aqui é básico. Organização, Camila. Você já não é nova aqui. Custa prestar atenção? Vendo que ia piorar se tentasse se defender, ela só assentiu com a cabeça e puxou o carrinho até o almoxarifado para trocar a água. A respiração estava pesada. Era só o começo do turno, e já sentia o estômago embrulhado. Quando voltou para o corredor, Patrícia ainda estava ali, conversando com outro funcionário. Ela olhou para Camila de novo e soltou uma frase sem nem olhar na cara dela. Vê se não faz feio de novo hoje. O dono pode passar por aqui a qualquer momento. E a última coisa que eu quero é gente despreparada circulando. O outro funcionário, o Matheus da manutenção, só baixou os olhos. Ele conhecia bem aquele tom de voz. Patrícia adorava se mostrar quando tinha alguém por perto. Camila não respondeu nada. Só seguiu com o carrinho. Entrou no quarto liberado e fechou a porta atrás de si com um suspiro longo. Apertou os olhos com força para segurar o choro. Não era nem pelo que ela tinha dito, mas pela forma. A forma era sempre dura, sempre seca, como se Camila fosse um lixo. E ninguém ali fazia nada. Todo mundo tinha medo de Patrícia. Enquanto limpava o banheiro, começou a lembrar de um episódio da semana passada, quando Patrícia implicou porque ela estava usando um desinfetante com cheiro forte. Tinha reclamado na frente de 2 hóspedes que estavam saindo do quarto. Fez questão de dizer que não era o produto indicado e que certas funcionárias não sabiam seguir ordens. Só que era o único que tinha disponível no estoque naquele dia. Mesmo assim, a bronca veio, e o olhar de Patrícia era o mesmo de agora. Como se ela estivesse esperando um erro, só para ter motivo de pisar em cima. Na hora do almoço, Camila nem quis ir para a copa. Pegou seu pão com presunto e ficou num canto,
perto da lavanderia, onde quase ninguém passava. Ficou pensando se valia mesmo a pena continuar ali. Não era a primeira vez que pensava em sair. Mas se saísse, quem ia pagar o remédio da mãe? E a conta de água que já tinha aviso de corte? Não dava. Tinha que aguentar. Mais tarde, quando passou pela recepção com um saco de roupas sujas, Patrícia apareceu de novo. Como sempre, arrumada demais para o ambiente. Usava um blazer branco que nem combinava com o calor que fazia. Ela olhou para Camila e perguntou alto: "Esse saco tá pesado para você? Quer que eu peça ajuda?" "Porque a última coisa que quero é alguém caindo no meio do lobby." Camila respondeu rápido, tentando manter o controle. "Tá tranquilo, já tô levando pro setor. Espero mesmo, só não quero ter que fazer relatório por causa de descuido seu." E saiu andando, já falando com alguém pelo fone de ouvido. Camila sentiu o rosto queimar. Não era preocupação, era deboche. Era como se cada fala fosse uma cutucada, só esperando ela perder a paciência. E ela quase perdeu. Mas respirou fundo de novo e seguiu. No fim do dia, enquanto repunha os kits de shampoo e sabonete no almoxarifado, ouviu duas colegas comentando baixinho: "Patrícia pegou no pé da Camila de novo hoje, né? Tá demais, parece que tá fazendo de propósito." Camila fingiu que não ouviu, só queria terminar o turno e ir embora. Só que quando foi assinar o ponto, Patrícia apareceu de novo. Dessa vez, mais séria. "Camila, amanhã você entra meia hora mais cedo. A gente vai ter inspeção da gerência e quero tudo impecável. Nem pense em se atrasar." Camila só disse "tá bom." Sabia que se perguntasse qualquer coisa, tipo "vai ser pago extra?", já ia ouvir um sermão. Saiu do hotel com o sol, já indo embora, corpo cansado e cabeça cheia. Já tinha sentido essa pressão antes, mas agora parecia que Patrícia estava armando algo. O jeito que ela olhava, falava, apontava erros mínimos. Não era normal. Não era só exigência. Tinha outra coisa ali, e Camila sentia que aquilo ainda ia piorar. Muito. O dia começou errado desde cedo. Camila chegou no hotel ainda com o céu escuro, mas o corpo parecia mais pesado do que o normal. Acordou com dor na lombar e com a cabeça latejando. Nem conseguiu tomar café, o estômago revirava. Mas foi assim mesmo. Pegou o uniforme, amarrou o cabelo do jeito que dava e foi direto pro ponto de ônibus. Quase não conseguiu sentar no trajeto. Quando chegou no vestiário, o calor já estava sufocando. Não era nem 7 da manhã e ela já estava suando. O ar do hotel era gelado, mas nada aliviava a pressão que ela sentia no peito. Estava nervosa. Aquela tal inspeção da gerência que a Patrícia tinha avisado no dia anterior era hoje. Ela sabia que a mulher ia colar nela o tempo todo, procurando defeito até na sombra. Passava das 8 quando começou a limpeza do corredor do quarto andar. Era um andar movimentado, com suítes grandes e mais caras. Clientes exigentes. Camila ajeitou o carrinho de limpeza e começou o trabalho em silêncio. Cada quarto demorava mais, porque ela precisava revisar tudo 2 vezes. Tava com medo de deixar qualquer coisinha fora do lugar. No meio da manhã, uma hóspede reclamou na recepção de um travesseiro manchado. Nem tinha sido Camila que limpou aquele quarto, mas Patrícia fez questão de subir e jogar a bronca direto pra ela. "Isso é o mínimo, Camila. O mínimo. Como que você não vê uma mancha dessas? Você quer que cliente ligue pro dono do hotel e diga que aqui parece pensão velha?" Camila tentou explicar que aquele quarto tinha sido arrumado pela equipe do turno da noite, mas Patrícia nem deixou terminar. "Sempre uma desculpa, né? É sempre assim com você." O tom era alto. Alto o bastante para 2 hóspedes que passavam pelo corredor olharem com curiosidade. Camila sentia o rosto quente, as mãos tremendo. "Eu vou te dar uma chance de se redimir." Patrícia continuou. "Vai limpar todos os quartos do 5º andar até o meio-dia. Sozinha. Se quiser continuar, aqui. É bom correr." Camila engoliu as lágrimas. Nem sabia se era permitido aquilo, mas não estava em posição de discutir. Subiu para o 5º andar sem dizer uma palavra. No 5º andar,
Os quartos estavam todos bagunçados. Toalhas jogadas, cama sem lençol, lixo espalhado. Ela começou o serviço no automático, mas o corpo parecia não responder. A cabeça doía cada vez mais forte. Parou 1 segundo para respirar e encostar na parede. Tava suando frio. Sentia as pernas falhando, como se o chão balançasse. Mas forçou continuar. Pensava na mãe, no aluguel, no medo de ser mandada embora. 10:30 da manhã. Patrícia apareceu de novo, com um dos gerentes do hotel e um tablet na mão, apontando informações. Eles vieram direto até Camila. É ela, Patrícia disse, sem nem fingir simpatia. A funcionária responsável pelo setor ontem à tarde. Camila, sem entender, olhou para os dois. O gerente, com cara de quem não queria estar ali, disse: encontraram um carrinho de limpeza largado ontem à noite no corredor do 3º andar. Você estava nesse turno? Camila respondeu devagar. Sim, mas eu deixei tudo guardado. Eu nunca deixo nada no corredor, juro. A supervisão achou o carrinho aberto, com produtos espalhados. Isso é falta grave, Camila, disse Patrícia, agora, com o olhar duro, como se já tivesse decidido tudo. Eu nem estava no 3º andar no fim do turno. Eu terminei no 2º. Não adianta inventar desculpa. Você sabe o protocolo. Isso é motivo para demissão. Mas eu não fiz isso. Alguém pode ter mexido. Me dá uma chance de ver as câmeras. Câmeras? Camila, você acha mesmo que vão revisar câmeras por causa de você? Por favor, né? As palavras bateram como um soco. O gerente apenas olhou para ela, meio desconfortável, e balançou a cabeça. Vamos encerrar por aqui, Patrícia. Preenche os papéis e desliga ela do sistema. Camila tentou falar, mas a voz não saía mais. Sentia tudo girar. As palavras vinham distantes, como se estivessem debaixo d'água. Patrícia virou as costas e saiu com o gerente. Ela ficou ali parada, no meio do corredor, segurando no carrinho para não cair. Uma funcionária do andar, a Denise, se aproximou e tentou falar com ela. Mas Camila não ouviu direito. O coração disparava, o chão parecia subir. Ela soltou o carrinho, cambaleou 2 passos e caiu de joelhos. A dor de cabeça agora era insuportável. Tentou se levantar, mas não conseguiu. E então, tudo apagou. Desmaiou ali mesmo, no meio do corredor do 5º andar. Clientes viram, funcionários correram, alguém gritou por socorro, e ela ali, imóvel. Uniforme sujo, rosto pálido, e ninguém do RH, nenhuma chefia, ninguém da direção apareceu. Só os curiosos, os que filmam com o celular, os que cochicham, de canto. Era como se ela fosse só mais uma, invisível até cair. Camila acordou sentindo o cheiro forte de álcool e um pano áspero encostado no rosto. A luz branca do teto parecia querer furar o olho dela, e tudo ao redor girava devagar, como se estivesse debaixo d'água. Tentou levantar a cabeça, mas sentiu uma pontada que fez ela voltar a deitar na mesma hora. Levou uns segundos para perceber onde estava. O lençol duro, o barulho do soro pingando, as paredes meio descascadas. Era o hospital público. De novo. A primeira coisa que pensou foi na mãe. Será que alguém avisou? E o hotel? Será que já tinham colocado outra no lugar dela? Tentou achar o celular, mas não estava com nada. Nem bolsa, nem uniforme, nem o crachá. Só o corpo e aquele pijama feio do hospital. Uma enfermeira apareceu no quarto, olhou o prontuário e disse: Oi, Camila, tudo bem? Você desmaiou no trabalho, te trouxeram pra cá ontem de manhã. Tá aqui desde então. Já passou com o clínico. E fizeram alguns exames. Camila forçou a voz. O que eu tenho? Pressão caiu muito. Você estava desidratada com febre. E tá com anemia. Provavelmente por estresse, alimentação ruim, cansaço extremo. A enfermeira falava como se fosse algo comum. Camila só ouvia a palavra extremo ecoando. Tava no limite fazia tempo, mas não achava que ia cair assim. Sentia vergonha, queria levantar, sair dali.
queria sumir. Umas horas depois, uma moça da recepção apareceu com o celular dela, dizendo que um rapaz do hotel tinha deixado ali. Camila desbloqueou e viu várias ligações perdidas da mãe. Tentou ligar de volta, mas caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem para a vizinha e pedi para avisar que estava no hospital. A cabeça ainda doía, mas era mais a preocupação que incomodava. No fim da tarde, entrou no quarto uma mulher da equipe do RH do hotel. Usava uma prancheta e um olhar sério, desses que não piscam. Camila, vim te entregar seu aviso de demissão. Você não precisa assinar agora, mas estamos formalizando sua saída. Motivo: descumprimento de protocolo de segurança. Ela ficou em silêncio, parada, olhando para a mulher como se não tivesse entendido. A mulher só estendeu o papel. Camila pegou sem olhar direito e perguntou com a voz arranhando: é sério isso? É procedimento. O hotel tem regras rígidas. Foi uma falha grave. Mas eu não deixei carrinho nenhum no corredor. Não. Era meu setor. Ninguém vai ver as câmeras? A mulher deu de ombros. A decisão já foi tomada pela gerente do setor. Lamento, mas não tem mais o que ser feito. E saiu. Camila ficou com o papel nas mãos. Leu e releu, mas as palavras pareciam embaçadas. Não pela visão, mas porque nada fazia sentido. Não tinha nem chance de se defender. Patrícia já tinha resolvido tudo por ela. E agora, sem aviso, sem salário completo, sem dignidade, a dor que sentiu no peito foi diferente. Não era só tristeza, era raiva. Um tipo de revolta que vinha devagar, mas queimava por dentro. Ela puxou o lençol e se virou para o lado. Ficou assim por horas. Nem quis jantar. Uma enfermeira passou e perguntou se precisava de alguma coisa, mas ela só disse que queria ficar quieta. No meio da madrugada, teve uma crise de choro silenciosa. Enterrou o rosto no travesseiro fino e deixou tudo sair. A vergonha, a frustração, o medo. Chorou por se sentir pequena, por ter perdido o que pouco que tinha. Por tudo que não falou quando deveria, por não ter conseguido se defender. Por ter desmaiado na frente de todo mundo. Por estar sozinha num hospital fedido enquanto a gerente que mentiu dormia em lençóis limpos em algum canto chique da cidade. Na manhã seguinte, uma enfermeira apareceu com a alta. Disse que os exames estavam estáveis, que ela podia ir. Camila levantou devagar, trocou de roupa e saiu andando pelas ruas com o papel de demissão amassado na mão e o crachá pendurado na alça da bolsa. O mundo parecia em câmera lenta. Chegando, em casa, a mãe estava sentada na cadeira de rodas perto da janela. Quando viu Camila, abriu um sorriso fraco. Já sabia do hospital pela vizinha, mas ficou aliviada de ver a filha andando. Camila tentou sorrir, mas não conseguiu esconder. Sentou no sofá e contou tudo. A demissão, a acusação, o desmaio. A mãe segurou a mão dela, apertou com força e disse: "Você não é o que aquela mulher disse. Você é forte. E isso ainda vai virar." Camila não respondeu. Só olhou para o chão, com a cabeça cheia. Não acreditava muito em virada naquele momento. Só queria saber como ia pagar o aluguel. Como ia comprar os remédios da mãe. Como ia comer. Naquela noite ficou deitada sem dormir, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua. O que ela não sabia era que, no mesmo horário, em outro canto da cidade, o dono do hotel acabava de ouvir a história toda. E, sem dizer uma palavra, mandava chamar a supervisora de imagem e reputação do grupo. Alguma coisa ia mudar. Roberto Melo voltou ao Brasil numa quarta-feira nublada, direto de uma viagem a Miami. Tinha ido fechar uma parceria com um grupo internacional de investidores e estava cansado, sem paciência e querendo ir direto para casa. Mas, como sempre fazia quando voltava de viagem, pediu para o motorista passar no hotel antes. O prédio ficava no coração da zona sul do Rio e era o orgulho dele. Um hotel 5 estrelas, com vista para o mar e nota alta em todos os sites. Luxo, atendimento, conforto. Era isso que ele vendia. E gostava de ver tudo com os próprios olhos, mesmo que fosse de relance. Chegou pela entrada principal, entrou rápido
Deu bom dia para a recepção e foi direto para o elevador. Subiu até o andar executivo, onde ficava a sala dele. O clima ali era sempre gelado, silencioso, tudo muito controlado. A secretária particular, Lúcia, veio logo com uma pasta na mão e começou a atualizar ele das pendências. Teve um vazamento na cobertura da ala B, mas já foi resolvido. O contrato com a lavanderia nova foi assinado ontem. E teve um pequeno incidente com uma funcionária, mas acho que a gerência já resolveu. Ele nem deu atenção no início. Sentou na cadeira, começou a folhear os papéis e bebericar um café. Mas algo no tom da Lúcia chamou a atenção. Incidente como: uma funcionária passou mal e desmaiou no meio do corredor. Foi socorrida pelos próprios colegas. Parece que ela tinha acabado de ser demitida. Uma tal de Camila. Roberto franziu a testa. Demitida e passou mal? Mas por quê? O que aconteceu? Lúcia deu de ombros. Patrícia do RH mandou desligar por má conduta. Mas foi tudo muito rápido. Ela foi acusada de deixar um carrinho de limpeza abandonado no corredor. Protocolos de segurança, esse tipo de coisa. E ela passou mal depois? Sim, foi levada desacordada. Vi as imagens pelas câmeras. Ela caiu mesmo. Um susto. Parece que o corpo dela não aguentou a pressão. Roberto encostou na cadeira, pensativo. Já conhecia Patrícia de outras situações. Sabia que ela era eficiente, mas também sabia que ela era do tipo que adorava mostrar poder. E às vezes exagerava. Era assim desde o começo, mas como os números dela eram bons, nunca deu muita bola. Até agora. Me mostra essas imagens. Ele pediu. Lúcia abriu o tablet e puxou as gravações do corredor. Camila aparecia andando devagar, com o uniforme amassado, carregando o carrinho. Depois, ela sendo abordada por Patrícia. A cena não tinha som, mas dava para ver que a conversa não era tranquila. Roberto viu a reação dela. O jeito que ela ficou parada, sem saber o que fazer. O rosto dela parecia assustada. E depois, a queda. Foi de repente. Um colapso mesmo. Roberto franziu os olhos. Quem era essa menina? Faxineira? Sim, turno da manhã. Entrou faz mais de 1 ano, se não me engano. Boas avaliações, sem nenhuma reclamação registrada. E mesmo assim foi demitida por causa de um carrinho? Tem certeza que foi ela? Patrícia disse que sim. Mas não tenho certeza se olharam as câmeras antes de mandar embora. Roberto ficou em silêncio por uns segundos. Era estranho. Muito. Pegou o telefone e ligou direto para o chefe da segurança. Eu quero todas as gravações do 3º andar. Corredor B. Da noite anterior ao desmaio. Do começo ao fim. Me manda por e-mail. Agora. Enquanto esperava os vídeos, levantou e foi até a janela. Olhou a rua lá embaixo. Gente indo e vindo. Pensou na própria rotina, no luxo que cercava a vida dele. Mas ali, vendo aquela menina desmaiar daquele jeito, algo pegou. Não era só sobre regras. Era sobre o jeito como tudo foi tratado. Rápido demais. Frio demais. Pouco tempo depois, o vídeo chegou. Ele abriu e assistiu do começo. Viu o carrinho sendo deixado no corredor, sim. Mas não foi Camila. Era outro funcionário. Um novato. Ele saiu correndo para atender um chamado e deixou o carrinho lá. Depois de um tempo, outra pessoa passou e nem mexeu. Nada tinha a ver com ela. Roberto passou a mão na boca, incomodado. Mandaram a menina embora à toa. Chamou Lúcia de volta. Eu quero saber onde essa Camila tá agora. No hospital, pelo que eu soube. Saiu ontem, mas não tenho certeza de onde ela mora. Descobre. E chama o chefe de RH. E a Patrícia também. Agora. Lúcia saiu apressada. Roberto ficou ali, parado. Aquilo não era só um erro. Era um erro grave. Era injustiça. E não gostava. Disso no hotel dele. A marca dele. A imagem dele. E mais do que isso, não gostava da sensação que ficou depois de ver aquele vídeo. Uma coisa estranha no peito. Como se já tivesse visto aquele rosto antes. Minutos depois, Patrícia entrou. Na sala, elegante como sempre, blazer alinhado, cara de quem nunca erra.
Roberto, bom te ver. Soube que voltou. Que bom. Fica em pé, ele disse seco. Me explica o que aconteceu com a Camila. Patrícia hesitou, mas manteve o tom confiante. Ela deixou um carrinho de limpeza no corredor. Grave, segundo o protocolo. Não tive escolha. Você viu as câmeras? Não, mas... Então errou. Ela ficou em silêncio. Eu vi. E ela não teve nada a ver com isso. Foi outro funcionário. Você mandou embora a pessoa errada. E mais, humilhou ela na frente de cliente. E ela desmaiou. Depois, sabe o que isso representa? Patrícia engoliu seco. Roberto olhou para ela com raiva contida. A partir de agora você não toma decisão nenhuma sem antes passar por mim. E se eu descobrir que isso foi pessoal? A conversa muda de tom. Ela tentou dizer algo, mas ele já tinha virado de costas. Pegou o celular e ligou para Lúcia de novo. Quando achar a Camila, me avisa. Eu mesmo vou falar com ela. Patrícia saiu da sala do Roberto tremendo por dentro, mas com a postura ainda firme. Não demonstrava medo fácil, principalmente na frente dos outros. Mas por dentro, sabia que tinha dado um passo em falso. E agora, pela primeira vez em muito tempo, estava se sentindo ameaçada de verdade. Subiu até a sala da gerência e fechou a porta com mais força do que precisava. Respirou fundo, pegou o telefone e ligou para o setor de recursos humanos. Oi, sou eu. Me manda por e-mail tudo o que a gente tem da Camila. Histórico completo, desde a contratação até agora. Quero tudo. Agora. Enquanto esperava a resposta, ficou andando de um lado para o outro. Na cabeça dela, ainda tentava acreditar que tinha feito certo, que não tinha exagerado tanto, mas uma coisa ela não conseguia tirar da cabeça. O jeito como o Roberto olhou para ela. Ele nunca tinha sido daquele jeito. A voz dele estava firme, seca, como se ela tivesse feito algo muito sério. E ela sabia que ele não era de ameaçar. Minutos depois, o e-mail chegou. Abriu o arquivo e começou a ler. Camila tinha sido contratada há 1 ano e 3 meses. Nunca tinha faltado sem avisar. Não tinha nenhuma reclamação formal, nem advertência. Tinha algumas anotações positivas de supervisores antigos, falando da organização e do cuidado com os quartos. Patrícia passou os olhos rápido por tudo isso. Mordeu o lábio. Aquilo só deixava a situação pior. Do outro lado do prédio, no último andar, Roberto estava na própria sala, de blazer pendurado na cadeira e mangas da camisa dobradas. Tinha deixado o computador de lado e agora falava com Lúcia, que estava sentada à frente dele com um caderno, aberto no colo. Já conseguiu falar com a Camila? Ainda não, mas descobri o endereço dela. É em um bairro da Zona Norte, um lugar bem simples ali perto do Meyer. Já pedi pro motorista separar um horário para te levar até lá, se quiser ir pessoalmente. Quero sim, respondeu Roberto sem hesitar. Vai hoje? Hoje mesmo. Lúcia anotou e continuou. Quer que eu te acompanhe? Não. Só quero que me deixe com os dados dela. E quero saber mais do ambiente em que ela trabalhava. Tem algo estranho aí. Estranho como? Não é a primeira vez que Patrícia exagera. Já recebi comentários antes, mas como nunca tinha prova, deixei passar. Só que agora é diferente. Ela demitiu alguém sem ter certeza. E a pessoa foi parar no hospital. Isso não é pequeno. Lúcia assentiu. Também não gostava muito da postura da gerente. Já tinha escutado conversas de corredor sobre ela ser controladora demais, de implicar com funcionários específicos. Mas nunca tinha nada documentado. Era como se Patrícia soubesse exatamente até onde podia ir. Quer que eu puxe relatórios de desligamento do setor dela? Ver se tem algum padrão? Sugeriu Lúcia. Sim. E ver se tem alguma reclamação não formal, comentário de saída, qualquer coisa. Tem alguma coisa errada. Eu sinto. Enquanto isso, Patrícia desceu até o andar da diretoria e pediu uma reunião com o chefe de RH. Queria tentar se proteger. Na cabeça dela, era melhor se adiantar do que esperar Roberto puxar seu tapete. Olha, eu não fiz nada fora do normal. Ela dizia, sentada diante do chefe de RH,
com a voz mais calma que conseguia forçar. Eu segui o procedimento. Um carrinho foi deixado fora do lugar, num corredor, com produtos expostos. Isso é risco para hóspedes, risco para crianças. Eu já tinha alertado a Camila outras vezes. Ela era esforçada, mas distraída, e no dia da inspeção, tudo precisa estar perfeito. O homem do RH olhou para ela com cara de quem não queria se meter muito. O Roberto assistiu os vídeos. Ele viu que o carrinho não era dela. E como eu ia saber disso na hora? A gente age com base no que vê no momento. O tempo que a gente tinha era curto. A inspeção era importante. Mas você não pediu para checar as câmeras. E ela desmaiou logo depois. A coisa complicou. Ela estava cansada, provavelmente doente. Eu não forcei nada. Ela teve uma reação que ninguém podia prever. E agora? Agora eu vou aguardar. Mas se acharem que minha decisão foi errada, eu também tenho o direito de me defender. A conversa terminou sem conclusão, mas ela saiu da sala já se preparando. Sabia que Roberto ia investigar a fundo. E se achasse mais alguma coisa... Bom, ela podia perder tudo. A imagem de chefe exemplar que tinha construído, a posição confortável, o respeito dos outros. Ou pelo menos o medo que os outros tinham, dela, que no fundo era o que ela mais gostava. Já Roberto, de volta à própria sala, olhava pela janela e pensava em silêncio. Não era só sobre o hotel. Tinha algo mais nessa história. Tinha algo naquela menina que ele não conseguia tirar da cabeça. O jeito como ela olhou antes de cair. O rosto dela. Havia uma sensação estranha dentro dele. Uma inquietação que não vinha só da injustiça. Pegou o papel com o endereço nas mãos e guardou no bolso. Ia até lá pessoalmente. Queria ouvir da própria Camila o que aconteceu. Queria entender quem ela era. E por que, desde que viu aquele vídeo, não conseguia parar de pensar nela. O motorista do Roberto estacionou o carro na frente de um prédio pequeno, de cor bege desbotada, numa rua cheia de comércio popular. Eram quase 5 da tarde. O bairro era barulhento, com crianças jogando bola na calçada, vendedores gritando o preço de frutas e gente indo e vindo com sacolas nas mãos. Totalmente diferente do clima controlado do hotel. Ali era vida real. Roberto olhou pela janela e suspirou. Estava sem blazer, só de camisa clara e calça social. Quando desceu do carro, alguns moradores o olharam meio torto. Um homem engravatado. Ali chamava a atenção, mas ele nem ligou. Pegou o papel com o número do apartamento e entrou no prédio. Subiu as escadas devagar, observando os detalhes. Paredes com pintura descascando, cheiro de comida no ar, rádio ligado em alguma casa próxima. Bateu na porta do 203. Esperou alguns segundos, escutou passos. Quando a porta abriu, viu Camila parada, surpresa, com a mão ainda segurando a maçaneta. Oi, ela disse sem entender nada. Camila, boa tarde, eu sou o Roberto, sou o dono do hotel. Ela arregalou os olhos, sem saber se ficava nervosa, assustada ou aliviada. Do hotel? Isso. Posso falar com você 1 minuto? Prometo que não é nada ruim. Ela ficou parada por uns segundos. Respirou fundo e abriu mais a porta. Pode entrar. Roberto entrou na sala simples. Sofá com capa, ventilador de chão girando devagar, uma televisão antiga ligada num volume baixo. No canto, uma senhora magra, com um cobertor nas pernas, olhava os dois com atenção. Mãe, esse aqui é o dono do hotel. A mulher apenas acenou com a cabeça. Muito prazer, senhora, disse ele educado. Camila ofereceu um copo d'água, ele aceitou. Sentaram no sofá, sem saber direito como começar a conversa. Ela estava visivelmente desconfiada, ainda com aquela cara de quem não dorme direito há dias. Camila, eu vim aqui porque vi o que aconteceu com você no hotel. Vi as imagens. E preciso dizer que foi um erro. Grave. Você foi acusada injustamente. A culpa não foi sua. Ela abaixou os olhos, segurando o copo com força. Quase não acreditava no que estava ouvindo.
Ninguém nunca quis ouvir isso lá. Só me mandaram embora. Como se eu fosse um peso. Eu sei. E por isso estou aqui. Eu já tomei providências. Mas eu também quero ouvir de você. O que aconteceu exatamente? Desde o começo. Camila respirou fundo e contou. Com calma. Sem drama. Só a verdade. Como Patrícia a tratava, as implicâncias pequenas, o medo de errar, o dia em que tudo explodiu, o cansaço, a queda. Contou sem se vitimizar, mas dava para sentir a dor em cada palavra. Roberto ouviu tudo calado, olhando nos olhos dela. Quando eu desmaiei, eu achei que fosse morrer. Sério mesmo. Foi tudo escuro, e no fundo eu pensei que talvez fosse melhor assim. Porque parece que ninguém vê a gente ali dentro. A gente é só uniforme e crachá. E se errar uma vez, já era. Roberto apertou os olhos. Aquilo bateu forte nele. Ele, que sempre se gabava de ter um hotel exemplar, viu que talvez nem soubesse o que de fato acontecia nos corredores. Você não devia ter passado por isso. Não no meu hotel. Eu falhei como dono. E agora? Ela perguntou com a voz baixa. Ele olhou bem para ela. Agora a gente vai consertar. Eu já pedi uma investigação completa do setor. E você... Eu quero te oferecer outra chance. Mas não como faxineira. Tem algo em você que não combina com o que te fizeram. Eu vi como você lidou com tudo. Eu quero te dar uma função melhor. Você topa? Camila travou. Ficou sem saber se aquilo era sério ou algum tipo de pegadinha. A mãe do outro lado da sala sorriu. Mas por que... Você se importa? Roberto hesitou. Quase falou mais do que devia, mas se segurou. Porque ninguém deve ser tratado como lixo. Porque eu acredito que quando a gente erra, precisa fazer mais do que só pedir desculpas. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois assentiu com a cabeça. Tá, eu topo. Os dois. Sorriram de leve. Era um sorriso tímido, mas verdadeiro. E por um momento, ali naquela sala quente, com o som da novela ao fundo e o ventilador girando, parecia que o mundo dava um sinal de que as coisas podiam mudar. Só que o que nenhum dos dois sabia era que esse encontro era só o começo. Porque enquanto conversavam, lá no hotel, um funcionário do TI assistia a outra câmera. E o que ele ia descobrir nas imagens seria ainda mais importante do que tudo que Roberto tinha visto até agora. A luz branca da lâmpada em cima da cama queimava os olhos. Camila piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Tudo parecia meio desfocado, como se ainda estivesse num sonho pesado. Mas logo veio o cheiro forte de hospital. Aquele cheiro de álcool, de soro, de produto de limpeza que gruda no nariz. Estava deitada, com um lençol áspero cobrindo o corpo e uma agulha presa no braço, conectada a um tubo que levava soro para dentro dela. Tentou se mexer, mas o corpo doía. A cabeça pesava como se tivesse levado um tombo de um prédio, inteiro. O primeiro instinto foi procurar o celular, a bolsa, qualquer coisa familiar. Mas não tinha nada por perto. Apenas uma cadeira de plástico, uma mesinha com um copo descartável vazio e a cortina ao lado meio aberta, mostrando outro leito com uma senhora tossindo. Camila tentou puxar pela memória o que tinha acontecido. Lembrava da Patrícia, do corredor, da bronca. Lembrava do gerente dizendo: a decisão já foi tomada. E depois, só o chão chegando rápido demais. Depois, o escuro. Sentiu uma onda de vergonha subir por dentro. Desmaiar? No trabalho? No meio do corredor? No uniforme suado com o rosto vermelho? Pensar na cena fazia o estômago embrulhar. E se alguém tivesse filmado? E se tivesse caído nos grupos do hotel? Faxineira desmaia no corredor depois de ser demitida. Imaginava o povo dando risada, comentando em voz baixa. Uma enfermeira apareceu do nada e a tirou dos pensamentos. Ah, acordou. Que bom. Tá se sentindo melhor? Camila fez que sim com a cabeça, mas a voz não saiu. Você desmaiou no trabalho. Trouxeram você aqui ontem de manhã. Tava com a pressão lá embaixo.
e seus exames mostraram anemia e sinais de exaustão. Camila fechou os olhos por um segundo. Não era surpresa. Já vinha se sentindo mal fazia dias, mas ninguém para por cansaço quando tem conta para pagar. Tem algum parente que possa vir aqui? A enfermeira perguntou, mexendo na ficha. Minha mãe, mas ela não sai de casa. Tá doente. Eu moro só com ela. A mulher assentiu com um sorriso sem graça e disse que voltava mais tarde. Camila ficou ali, sozinha no quarto, ouvindo os sons do hospital. Campainhas, passos correndo no corredor, gente chorando no leito ao lado. Tudo parecia mais alto do que deveria. O barulho de um mundo que não parava, mesmo quando ela caiu. Depois de um tempo, um enfermeiro trouxe o celular dela. Disse que um colega de trabalho tinha deixado no balcão da recepção. Ela pegou com as mãos trêmulas, desbloqueou e viu uma enxurrada de notificações. Chamadas perdidas da mãe, mensagens da vizinha, grupo das funcionárias comentando sobre o escândalo de ontem. Abriu uma mensagem da Jéssica, a única colega que ela realmente confiava. Amiga, soube que você desmaiou. Patrícia tá fingindo que não foi nada demais, mas todo mundo viu. Tô revoltada. Tenta se cuidar. Avisa se precisar de alguma coisa. Camila não respondeu. Sentia um nó no peito. Queria apagar tudo. Queria sumir. Só de imaginar voltar. No hotel, passar pelos corredores e ouvir cochicho já dava vontade de vomitar. Mas agora nem precisava se preocupar com isso. Tava demitida mesmo. Olhou a tela de novo e começou a escrever uma mensagem para a mãe, mas parou no meio. O que ela ia dizer? Que tinha perdido o emprego? Que desmaiou? Que foi humilhada na frente de todo mundo? Ela não queria preocupar a mãe. A mãe já tinha problemas demais. Ficou horas olhando para o teto, deitada, o soro descendo devagar. A cabeça não parava. E o coração também não. Doía por dentro. Uma dor que não dava para remédio nenhum resolver. Era um vazio misturado com raiva. Raiva de ser tratada como ninguém. Raiva de ter engolido tanta coisa calada. Raiva de ter dado o melhor e mesmo assim cair no chão como se não valesse nada. Mais tarde, um assistente social entrou no quarto perguntando se ela tinha plano de saúde, algum tipo de convênio ou condição de pagar consulta de retorno. Camila negou com a cabeça. Ele apenas anotou no papel e saiu. A sensação era essa, a de não ser prioridade para ninguém. Nem no trabalho, nem ali. Só mais um corpo em recuperação. Quando anoiteceu, a enfermeira voltou com os papéis de alta. Seus exames estão estáveis. Agora, mas você precisa se alimentar melhor, descansar, tomar sol e procurar um médico para tratar a anemia. Vai continuar passando mal se não cuidar. Camila agradeceu com a voz baixa. Vestiu a roupa com dificuldade. O uniforme tinha sido jogado numa sacola. Estava sujo, com cheiro de suor e desinfetante. Ela não queria vestir aquilo de novo. Mas era o que tinha. Saiu do hospital com a sacola na mão, o celular no bolso e o estômago vazio. Andou até o ponto de ônibus com a cabeça baixa, como quem carrega o mundo inteiro nas costas. No caminho, passou por uma lanchonete cheia de gente rindo. Aquele som incomodou. Parecia que o mundo estava normal para os outros. Só ela que tinha congelado. Sentou no banco duro do ônibus, encostou a cabeça no vidro e olhou a cidade passando. As luzes, os prédios, os carros, tudo igual. Mas dentro dela, tudo tinha mudado. Chegando em casa, subiu as escadas com dificuldade. A porta estava entreaberta. A mãe veio até ela com uma expressão preocupada. Camila tentou sorrir, mas não deu. Deitou no sofá e começou a chorar. Não de soluçar. Era um choro quieto, cansado, como se não tivesse mais força nem para brigar. A mãe só abraçou, apertou a mão dela e ficou ali. Nenhuma das duas falou nada, porque às vezes não tem o que dizer, só sentir. O dia amanheceu abafado, daqueles em que o ar parece pesado, mesmo sem sol. Camila não dormiu direito. Acordava a cada hora. Virava de um lado para o outro
e não conseguia parar de pensar no que faria da vida dali para frente. Levantou devagar, foi até a cozinha e colocou um pouco de água para ferver. A mãe ainda dormia, tossindo baixinho no quarto. Pegou um pão amanhecido na sacola da semana passada, passou margarina e ficou ali, de pé na cozinha, comendo devagar, sem fome. A TV da sala estava ligada em um jornal qualquer, mas ela não prestava atenção. Sentia o corpo leve demais, como se a alma tivesse largado tudo dentro dela e ido embora. Ela mal tinha terminado o café quando alguém bateu na porta. Foi uma batida firme, direta, não como a de alguém conhecido. Camila olhou pelo olho mágico e travou. Um homem de camisa social clara e calça escura, cabelo bem arrumado, segurando uma pasta de couro. Ela não fazia ideia de quem era. Abriu a porta, com cuidado, deixando só uma fresta. "Camila?" ele disse, olhando direto nos olhos dela. Ela ficou em silêncio, confusa. "Eu sou o Roberto Melo, o dono do hotel onde você trabalhava." A frase caiu como uma pedra no peito. Ela abriu mais a porta, ainda sem acreditar. "O quê? Posso entrar um minutinho?" "Eu sei que é inesperado, mas prometo que não vim aqui te causar problema." Ela hesitou. Ficou ali parada, olhando para ele, tentando entender por que um cara como aquele, rico, importante, cheio de compromissos, tinha ido até a casa dela, num bairro simples, de ônibus barulhento na esquina e cachorro latindo na laje. "Tá, pode entrar." Ele entrou devagar, observando o ambiente com respeito. Não olhou com superioridade, não fez cara feia. Só viu o que era. Uma casa pequena, arrumadinha dentro do possível, com ventilador girando no canto e cheiro de café passado, recente. Camila pediu para ele sentar, ainda meio sem jeito. A mãe dela apareceu na porta do quarto, apoiada no batente, com a manta sobre os ombros. "Mãe, ele é o dono do hotel." A mulher fez um sinal com a cabeça, meio sem reação, e voltou pro quarto devagar. "Eu vim aqui porque soube do que aconteceu com você e quero te pedir desculpa." Roberto disse com calma. "Eu assisti o vídeo da câmera. Sei que você foi acusada injustamente e que passou mal logo depois. Isso mexeu comigo." Ela não disse nada, só ficou olhando. "Eu já tomei medidas lá dentro. A gerente responsável vai ser investigada e sua demissão foi cancelada oficialmente. Mas eu sei que isso não resolve tudo." Camila respirou fundo. "Resolver o quê?" "Eu desmaiei no corredor, fui tratada como lixo e ninguém nem perguntou se eu estava viva depois. Não é só questão de demissão. É como fizeram. Como se eu fosse descartável." Roberto abaixou a cabeça e escutou tudo, sem interromper. "Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o que vem depois. Por isso, eu queria te propor uma coisa. Quero que você volte a trabalhar no hotel. Não como faxineira. Quero te dar uma nova função, com treinamento. Salário melhor, oportunidade real de crescer. A gente tem um programa de capacitação que ninguém aproveita direito. Quero que você seja a primeira a entrar nele para valer. O cargo seria de assistente da coordenação de qualidade. E depois disso, pode ir subindo se quiser." Camila arregalou os olhos. Era informação demais para digerir de uma vez. "Mas por quê?" Ele deu um sorriso fraco. "Porque vi como você se comportou mesmo quando estava sendo pisada. Porque ninguém deveria cair num chão de hotel sem que alguém estenda a mão. E porque tem algo em você que me fez olhar de novo para tudo o que eu achava que sabia sobre o meu próprio negócio." Ela encostou nas costas do sofá e cruzou os braços. "Você sabe que se eu voltar lá, vão me olhar como a faxineira que foi embora desmaiando. Vão falar pelas costas. Vão rir. Eu sei. E por isso mesmo quero que você volte diferente. Em outro cargo. Para que vejam quem você é de verdade." Ela ficou em silêncio. Pensava na mãe. Pensava no aluguel. Pensava no medo de ser humilhada de novo. Mas também pensava na chance de mostrar que era mais do que aquilo que deixaram para trás no corredor. "Posso pensar?"
Claro. Mas não demora muito. Quero resolver isso ainda essa semana. Ela levantou e esticou a mão para ele. Obrigada por vir aqui. Ele apertou a mão dela com firmeza e foi até a porta. Antes de sair, virou de leve e disse: e tem mais. Eu pedi para a segurança rever todas as câmeras daquela semana, só para garantir que não foi um erro isolado. E tem algo que apareceu que me deixou com a pulga atrás da orelha. Tô esperando o relatório final. Quando sair, quero te mostrar. Ela fez que sim com a cabeça, mas por dentro, o coração já estava batendo mais rápido. Ele foi embora, deixando um rastro de silêncio na sala. Camila ficou de pé, olhando para a porta fechada, tentando entender se aquilo tinha mesmo acontecido. A mãe apareceu de novo, encostada na parede. O que ele queria? Ele quer me contratar de novo, mas agora num cargo diferente. A mãe abriu, um sorriso leve, cansado, mas cheio de orgulho. Camila olhou para a própria mão. Ainda sentia o aperto firme da mão dele, e pela primeira vez em dias pensou: talvez a vida tivesse dado uma virada. Só que no fundo, sentia que ainda tinha algo maior vindo por aí. Camila chegou no hotel com o coração acelerado. Usava uma calça jeans simples, blusa clara, cabelo preso. Tinha passado batom pela primeira vez em dias. Não era vaidade. Era tipo um escudo, uma forma de não parecer tão vulnerável diante do lugar onde tudo tinha desmoronado. Passou pela entrada de funcionários, onde o segurança que ela conhecia há mais de um ano ficou sem saber se dava bom dia como antes ou se tratava como alguém importante. Ele só acenou de leve com a cabeça, meio sem graça. Ela respondeu com um oi rápido e seguiu direto até o elevador. O andar da diretoria era outro mundo. Corredores silenciosos, paredes limpas, carpete novo, cheiro de perfume caro misturado com café forte. Quando a porta do elevador se abriu, Camila quase voltou, mas já tinha chegado até ali. Respirou fundo e caminhou até a sala da secretária. Boa tarde. Sou a Camila. Tenho reunião com o Sr. Roberto. A mulher sorriu, simpática, e fez um sinal para ela aguardar. Segundos depois, abriu a porta e a convidou a entrar. Roberto estava sentado à mesa, sem paletó, mangas dobradas, com um notebook aberto à frente. Levantou assim que viu ela entrando. Camila, que bom que veio. Senta, por favor. Ela sentou, tentando esconder a tensão. Quer café? Água? Tô bem, obrigada. Ótimo. Vamos direto ao ponto, então. Ele disse, fechando o notebook. Puxou uma pasta azul do lado da mesa e colocou sobre ela. Aqui tá a proposta que eu comentei. É uma vaga de assistente da nova coordenadora de qualidade. Cargo administrativo, horário fixo, carteira assinada, salário quase o triplo do que você ganhava antes. Tem plano de saúde, vale transporte, alimentação e um bônus mensal se as metas forem batidas. Ela arregalou os olhos, tentou processar. Como assim tudo isso? Eu tô montando uma equipe nova, gente com um olhar verdadeiro, e quero você lá. Vai começar com treinamento, claro. Vai aprender como funciona o setor de dentro para fora. Depois disso, se quiser crescer, a porta tá aberta. Camila ficou muda por uns segundos. Mas por quê? Por que eu? Porque você foi invisível durante tempo demais. Porque você ficou em pé quando era mais fácil ter ido embora. E porque é assim que se muda um ambiente, trazendo gente de verdade para dentro dele. Ela mordeu o canto da boca. O coração parecia bater no pescoço. Você sabe que o pessoal vai falar, né? Que estão me dando isso por dó. Que tô aqui por causa do escândalo. E aí? Deixa falarem. O que importa é o que você vai fazer com essa oportunidade. Vai deixar os outros definirem quem você é? Ela balançou a cabeça devagar. Não, não ia. E se eu não der conta? Aí a gente te ajuda a levantar e tenta de novo. Todo mundo erra, Camila. A diferença é que você tá tentando mesmo depois de tudo. Ela respirou fundo e pela primeira vez sorriu de verdade. Tá, eu aceito. Roberto abriu um sorriso também. Ótimo, começa segunda-feira. E quero te apresentar.
para a equipe no primeiro dia. Ele levantou, estendeu a mão. Camila a apertou com firmeza. Na saída da sala, a secretária entregou uma cópia do contrato para ela revisar em casa. Enquanto descia no elevador, Camila olhava o papel nas mãos como se fosse uma coisa mágica. Sentia vontade de rir e chorar, ao mesmo tempo. Era surreal. Mas o mais surreal ainda viria. Quando passou pela copa dos funcionários no térreo, algumas pessoas reconheceram ela. Teve um ou outro que virou a cara. Teve quem cochichasse. E teve uma funcionária da limpeza que sorriu e disse baixinho: "Você venceu. Tô torcendo por você." Camila agradeceu e saiu do prédio com a cabeça erguida. O sol batia forte e o barulho da rua parecia mais leve. Mas enquanto ela seguia seu caminho, lá dentro do hotel, Lúcia, a secretária pessoal do Roberto, entregava um envelope para ele, com cara de quem sabia que aquilo ia dar o que falar. O pessoal do TI terminou a análise das câmeras. "Tem coisa aqui que você precisa ver." Roberto pegou o envelope, abriu devagar, tirou um pendrive e colocou no notebook. O vídeo começou. E então, ele viu alguém, uma mão, um uniforme e um movimento rápido. O carrinho de limpeza sendo empurrado, de propósito para o corredor. Não foi acidente, e não foi qualquer pessoa. Patrícia estava sentada na própria sala, de frente para a tela do computador, tentando fechar o relatório semanal que tinha prometido entregar até o meio-dia. Os dedos dela batiam no teclado com força, como se o som ajudasse a segurar a irritação que vinha crescendo nos últimos dias. Desde que soube que Roberto tinha ido até a casa da Camila, ela não conseguia pensar em mais nada. A presença daquela menina de volta no hotel era como um espinho cravado. Ela via os olhares no corredor, ouvia o burburinho no café, percebia o clima mudando. Era como se todo mundo estivesse esperando ela tropeçar. E Patrícia odiava sentir que não tinha o controle. O estopim veio naquela manhã. Lúcia entrou na sala dela com um envelope nas mãos e um tom de voz frio, direto. "O senhor Roberto quer falar com você. Agora." Patrícia nem teve tempo de perguntar por quê. Lúcia virou as costas e saiu. Patrícia se levantou com o maxilar travado, respirou fundo e andou até o elevador com passos duros, os saltos batendo forte no chão. Quando entrou na sala do dono, encontrou Roberto sentado, com os olhos fixos, no monitor do notebook. Não levantou, não sorriu, nem ofereceu café. Só disse: "Fecha a porta." Ela fechou. E esperou que ele dissesse alguma coisa. O silêncio durou segundos que pareceram eternos. Eu vi o vídeo, o completo, com a imagem do terceiro andar, aquela noite. Patrícia tentou disfarçar, cruzou os braços e fingiu estar tranquila. "Sim, eu também pedi para revisarem, mas não achei nada demais." Roberto virou a tela na direção dela. "Não? Então me explica isso aqui." Ela viu a imagem, o corredor vazio. Depois, alguém empurrando o carrinho de limpeza devagar, até deixá-lo no meio do caminho. Depois, saindo rápido, olhando para os lados. O uniforme do hotel. A câmera era de cima, não mostrava o rosto com clareza. Mas o crachá pendurado balançando, no peito, era visível. A pulseira dourada no braço, inconfundível. Ela congelou. "Não é o que parece." Roberto deu uma risada seca. "Então me explica o que é." "Porque o que eu tô vendo aqui é alguém plantando uma cena para culpar outra pessoa. E essa outra pessoa quase morreu ali. E você a demitiu, sem checar nada. Eu agi de acordo com as regras. Tava protegendo o nome do hotel. Você mentiu. E pior, você armou. E agora quer fingir que foi só protocolo?" Patrícia mudou de tom. "Eu fiz isso porque ela estava tirando minha autoridade. Tava colocando os outros funcionários contra mim. Era uma ameaça. Começou a questionar ordens. Queria bancar a santa ali dentro. Ela só queria trabalhar. Não, ela queria espaço demais. E espaço demais para esse tipo de gente é perigoso." Roberto levantou da cadeira com força, fazendo barulho. "Que tipo de gente, Patrícia?" Ela hesitou.
Gente que não sabe o lugar onde deve estar. O silêncio que veio depois foi assustador. Ele deu 2 passos na direção dela, olhando nos olhos. A partir de agora, você tá afastada. Vou abrir um processo interno contra você. E se eu descobrir que você já fez esse tipo de coisa com mais alguém, vai responder na justiça. Você vai acreditar nela, numa faxineira. Vou acreditar no que eu vi. E no que mais ninguém teve coragem de ver até agora. Ela ficou parada, com a respiração pesada, o rosto vermelho. Tentou abrir a boca para se defender, mas nenhuma palavra saiu. Você pode sair. Patrícia virou de costas e saiu da sala com passos firmes. Mas por dentro, estava desmoronando. Era a primeira vez que se sentia derrotada ali dentro. E sabia que ia ser difícil virar esse jogo. Só que ela não era do tipo que aceitava perder assim. Não ia cair sem lutar. Foi direto para a sala dela, bateu a porta e trancou. Tirou o salto, jogou longe. Abriu o notebook e começou a digitar feito louca, procurando qualquer coisa que pudesse usar. Qualquer dado, qualquer falha, qualquer segredo que pudesse virar o jogo. E então, algo chamou sua atenção. Um nome. Uma pasta antiga que ela lembrava vagamente de ter visto anos atrás. Um arquivo com sobrenome conhecido. Ela clicou. Leu. E sorriu de um jeito estranho. Talvez a Camila tivesse um ponto fraco. E talvez ela soubesse exatamente onde atacar. Camila chegou no hotel mais cedo naquele dia. Muito mais cedo do que precisava. Não foi por ansiedade ou empolgação. Foi por medo mesmo. Medo de errar, de travar na frente de alguém, de ser tratada como uma fraude. Era o primeiro dia na nova função, e ela quase não dormiu à noite. Vestia uma calça preta básica e uma camisa branca passada com cuidado. Tinha prendido o cabelo num rabo de cavalo firme e usava um tênis novo, comprado com o último pedaço da rescisão que ainda não tinha usado. Era simples, mas limpo, e ela queria estar no padrão. Entrou pela recepção principal dessa vez, com o crachá provisório pendurado no pescoço. A recepcionista a reconheceu, fez cara de surpresa, mas sorriu e disse, "Bom dia." Camila respondeu, com um sorriso tímido, e seguiu para o elevador com as mãos suando. A sala onde ficaria agora ficava num andar que ela mal conhecia. Era onde funcionava a coordenação de qualidade. Um espaço claro, com janelas grandes, plantas no canto e computadores silenciosos. Quando chegou, foi recebida por Joana, a coordenadora que ficaria responsável por ela. "Camila, bem-vinda. Fica tranquila, tá? Aqui a gente aprende no dia a dia." Camila sorriu, mas por dentro tremia. Joana mostrou tudo com paciência. Como funcionava o sistema interno, como abrir relatórios de atendimento, como analisar as avaliações dos hóspedes, como registrar reclamações. Era muita coisa. Muita informação nova, códigos, telas, senhas. Camila anotava tudo num caderninho azul que comprou só para isso. Antes do meio-dia, a cabeça dela já estava cheia. Sentia que ia esquecer tudo. "Eu tô meio perdida ainda", ela disse com vergonha. "E é pra estar mesmo", respondeu Joana rindo. "Primeiro dia é assim, depois você pega o ritmo." Na hora do almoço, desceu até o refeitório dos funcionários. No caminho, passou por um grupo do setor da limpeza. Algumas antigas colegas de uniforme azul a olharam de longe. 2 viraram o rosto. Uma delas fez um comentário baixinho e riu. Camila fingiu que não viu. Sentou sozinha num canto. Comeu devagar. A comida parecia sem gosto. Aquilo machucava mais do que queria admitir. Não era só por não pertencer mais a um grupo. Era o olhar de traidora que pesava. À tarde, Joana pediu para ela revisar os registros das últimas reclamações de hóspedes. Camila ficou num computador só dela, lendo relatórios e aprendendo como as avaliações eram tratadas. Foi ali que ela começou a perceber o que ninguém no hotel enxergava: os detalhes. Um hóspede elogiava o atendimento de uma funcionária chamada Paula, mas a chefe anotava como bom serviço geral,
Outro reclamava da demora no check-in, e o registro dizia: tempo dentro do padrão. Camila levantou e foi até Joana. Tem algumas coisas aqui que não estão batendo. Como assim? As reclamações. Parece que alguém tá mudando o que o hóspede fala para não parecer grave. Joana franziu a testa. Me mostra isso. Camila mostrou. E Joana ficou impressionada. Você tem um olhar bom, rápido. Nem todo mundo repara nesses padrões. Continua assim. Camila voltou para a mesa com um pouco mais de segurança. Mas no fundo, ainda se sentia uma estranha ali. O pior momento foi quando recebeu o primeiro e-mail do setor de recursos humanos com o título Seja bem-vinda, Camila. O e-mail foi enviado para toda a equipe da diretoria. Em minutos, começaram as indiretas. Um coordenador de outro setor passou por ela no corredor e soltou: Já começou no topo, hein? Outro, na sala de reunião, brincou: Faxina agora é digital? Camila engoliu tudo em silêncio. Não ia discutir, nem responder. Só anotava cada detalhe por dentro. À noite, em casa, estava exausta. Mas um cansaço diferente. Um cansaço de usar a mente, de aprender, de tentar parecer firme o tempo todo. Sentou no sofá com a mãe e contou como foi o dia. A mãe ficou feliz, orgulhosa. E isso acalmava o peito. Mas, do outro lado da cidade, numa sala trancada, Patrícia mexia no computador, com um sorriso quase imperceptível. Ela ainda tinha acesso a alguns documentos antigos. Não usava o crachá, mas sabia como entrar em pastas que ninguém mexia havia anos. Foi ali que ela encontrou o nome da mãe de Camila, em um arquivo de RH da década passada. Funcionária do setor de lavanderia. Demitida por comportamento inadequado, segundo a ficha. Anotação vaga. Sem detalhes. Mas tinha algo mais. Um registro de conversa entre ela e um ex-funcionário. Um nome que Patrícia reconheceu na hora. Roberto Melo. Ela clicou no arquivo. Leu tudo. As datas batiam. As anotações eram discretas, mas reveladoras. Algo sobre um relacionamento breve, um afastamento misterioso e uma transferência de setor. Patrícia recostou na cadeira, com um sorriso mais largo agora. Começou a digitar no celular. Se o jogo dela estava perto do fim, ela ia levar alguém junto. Patrícia não era do tipo que aceitava a derrota, muito menos quando vinha de alguém que ela julgava sem lugar. Desde que foi afastada, passava as tardes em casa, sem maquiagem, de moletom, com um copo de vinho pela metade do lado do notebook. Mas não era tristeza. Era planejamento. O apartamento dela era moderno, silencioso, com vista para a cidade. O silêncio ali era estratégico. Ela usava aquele tempo para organizar o contra-ataque. Sabia que não podia simplesmente voltar ao hotel. O nome dela estava sujo no sistema. Mas ainda tinha um trunfo: acesso remoto. Antes de sair, deixou um e-mail corporativo ligado num tablet escondido, conectado a um servidor antigo que ninguém mais usava, exceto ela. Foi por ali que começou a movimentar as peças. A primeira jogada foi simples: criar um e-mail falso usando um nome genérico, com assinatura de funcionário fantasma, e enviar um alerta interno ao setor de segurança da rede do hotel. No texto, dizia que uma funcionária recém-promovida, sem citar nomes, estava usando dados do sistema para benefício pessoal. Algo leve, mas o bastante para levantar dúvida. Depois, entrou no sistema de avaliação de funcionários e plantou uma nova ocorrência. Abriu o histórico da Camila e adicionou uma observação confidencial, como se tivesse sido registrada meses antes, encontrada mexendo em documentos sigilosos fora do horário. Data, hora, nome do supervisor, tudo inventado. Mas ela sabia fazer parecer real. No dia seguinte, na sede do hotel, o clima já estava estranho. Camila chegou cedo, como sempre, com o caderninho na mão, pronta para mais um dia de aprendizado. Só que desta vez, Joana a recebeu com uma cara diferente. Algo no tom de voz dela estava mais sério. Camila, preciso conversar com você rapidinho, lá na sala da coordenação geral. Camila sentiu um frio na barriga. Entrou na sala com Joana,
e outro funcionário da área de segurança da informação, o Augusto. Ele era calado, sempre de terno escuro e com um jeito de quem sabe demais e fala de menos. Fica tranquila, tá? Disse Joana, tentando manter a calma no ambiente. É só uma verificação interna. Acontece com todo mundo que sobe de cargo, mas não parecia normal. Augusto abriu uma pasta e começou a mostrar uma tela no tablet. Recebemos uma denúncia anônima, dizendo que alguém do setor acessou dados não autorizados da plataforma de avaliação de hóspedes. Não temos provas diretas, mas seu nome apareceu no rastreio de acessos. Você usou esse painel no seu segundo dia, certo? Sim. Mas a Joana pediu. Ela me mostrou como funciona só para eu aprender. Você clicou em alguma coisa fora do script? Mexeu em alguma aba de configuração? Camila sentia a garganta travar, o coração acelerado. Tinha certeza que não. Só seguiu as instruções, sempre com medo de errar. Mas agora parecia que qualquer movimento podia virar erro. Não. Eu só li as reclamações. Só isso. Joana confirmou com a cabeça. Eu estava do lado dela. Ela fez tudo comigo. Mas se tiver algo errado no sistema, a culpa não é dela. Augusto. Não acusou, mas deixou o aviso. Vamos revisar os acessos com mais calma. Pode ficar tranquila. Só queremos garantir que não houve má intenção. Camila saiu da sala com um peso nas costas. Sentia os olhares de alguns funcionários, como se todos soubessem da conversa. E sabia como as coisas funcionavam ali. Bastava um boato para virar verdade. Mais tarde, sozinha na mesa, ligou para o suporte do sistema. Pediu para revisar o próprio histórico. O atendente disse que não poderia passar essas informações. Camila desligou com raiva e medo. O medo era o mesmo de antes, de ser acusada sem chance de defesa. Em casa, contou para a mãe com a voz embargada. Eu não fiz nada, mãe. Mas parece que querem me tirar de lá de novo. Eu tô com medo. Você não tem que ter medo, Camila. Você tem que ter prova. Porque, se tentarem te derrubar de novo, você tem que estar pronta para mostrar quem é que tá mentindo. Camila não dormiu direito naquela noite. No dia seguinte, chegou no hotel e foi direto para Joana. Eu preciso saber quem tá fazendo isso. Se alguém tá armando, eu não posso só ficar esperando. Joana hesitou, mas viu nos olhos dela que a paciência tinha limite. Tem uma coisa que talvez você deva saber. A Patrícia ainda tem um jeito de acessar o sistema. Um técnico me falou que ela deixou uma conexão aberta num servidor antigo. Pode ser? Coisa dela. Camila sentiu o sangue ferver. Eu sabia. Joana apertou o ombro dela. Só que a gente precisa de prova. A gente não pode acusar sem ter certeza. Mas vamos chegar lá. O que ninguém sabia é que naquele mesmo momento, Patrícia estava enviando um segundo e-mail, ainda mais ousado. Agora com documentos alterados, nomes de hóspedes, notas falsas, tudo parecendo que Camila tinha mudado manualmente. Ela queria que alguém pegasse. Queria que a bomba explodisse. Mas ela subestimou uma coisa. O recepcionista Mateus, do turno da noite. Ele era quieto, invisível para a maioria, mas tinha o hábito de assistir às câmeras da madrugada enquanto cuidava da recepção. E numa dessas noites, viu algo estranho nas gravações antigas que o setor de segurança ainda não tinha checado. Um acesso remoto, um IP fora do padrão, um nome escondido numa linha de código. E ele sabia exatamente de quem era. Na manhã de quarta-feira, Camila chegou no hotel com o estômago embrulhado. O dia anterior tinha sido esquisito. O pessoal do TI ainda estava investigando os acessos suspeitos. Joana estava agindo com mais cautela do que nunca, e a sensação era de que algo grande estava para acontecer. No elevador, ficou sozinha, olhando para o chão. Tinha vontade de apertar o botão de volta e ir embora. Só que dessa vez, não podia. Estava num cargo novo, tinha responsabilidade, e sentia que se saísse agora estaria dando razão para quem queria derrubar ela. Não ia fugir. Assim que chegou à sala da coordenação, a porta estava aberta e 2 homens que ela nunca tinha visto antes estavam conversando com Joana. Eram engravatados, postura rígida. Um deles virou
e olhou diretamente para Camila. Camila dos Santos? Perguntou o mais baixo com uma pasta preta na mão. Sou eu. Podemos conversar com você numa sala reservada? O coração dela quase saiu pela boca. Olhou para Joana, que apenas assentiu, com os olhos aflitos. Foram até uma sala de reuniões fechada. Lá dentro, os dois homens sentaram de um lado da mesa, ela do outro. Fomos chamados para conduzir uma auditoria interna. Ontem recebemos arquivos que indicam alteração proposital em dados do sistema de avaliação. Alterações que envolvem o nome de hóspedes, notas falsas, exclusão de críticas e criação de elogios inexistentes. Camila arregalou os olhos confusa. Mas eu não fiz nada disso. Os registros apontam seu acesso direto ao sistema. Inclusive, foi encontrado login no mesmo horário dessas alterações. E mais, uma conta de e-mail que usou sua identidade para mandar mensagens para outros setores, tentando interferir em relatórios. Ela sentia a cabeça girar. As palavras entravam e se embaralhavam. Isso não faz sentido. Eu nunca faria uma coisa dessas. Alguém tá mexendo nisso. Alguém tá armando. O homem passou uma folha com prints de tela. Essa é a conta. E esse aqui é o número de IP do acesso remoto. Coincide com o da sua estação de trabalho. Camila começou a suar. As mãos geladas, a mente tentando entender o que estava acontecendo. Eu juro que isso não foi coisa minha. Eu só usei o sistema com a Joana para aprender. Nunca mexi em nada sozinha. Nós precisamos que você entregue seu crachá e aguarde em casa até segunda ordem. A investigação vai continuar. Se confirmarmos que você não teve envolvimento, tudo será esclarecido. Mas por enquanto, você está afastada. Ela olhou para eles, sem palavras. Levantou devagar, com um nó preso na garganta. Entregou o crachá, segurou o caderninho com força, saiu da sala e desceu direto pro térreo sem falar com ninguém. No ônibus de volta pra casa, chorou em silêncio. O mesmo choro que engoliu lá atrás, no hospital, quando tudo desabou pela primeira vez. A diferença é que agora ela sentia vergonha. Uma vergonha ainda maior. Não só por estar sendo acusada injustamente de novo, mas por ter acreditado que ia dar certo, que dessa vez seria diferente. Chegando em casa, entrou direto pro quarto. A mãe chamou do sofá preocupada. Filha, aconteceu alguma coisa? Fui afastada. A mãe levantou na hora. Como assim? Mas você não fez nada. Camila sentou na cama e cobriu o rosto com as mãos. Estão dizendo que eu alterei dados, que eu inventei avaliação de hóspede e apaguei reclamação. Disseram que tem até e-mail com meu nome, que fui eu que fiz. Isso é mentira. Isso é coisa daquela mulher. Aquela Patrícia. Eu sei, mãe. Só que ninguém consegue provar ainda. Eu sou só uma funcionária. Ela sabe mexer com o sistema, sabe o que apagar, o que esconder. E eu não tenho nada. A mãe segurou a mão dela. Você tem o que ela nunca vai ter. Verdade. E alguém vai ver isso. Mas Camila não conseguia acreditar muito naquilo naquele momento. Parecia que tudo estava desabando outra vez. Primeiro a faxina, agora o setor novo. Era como se alguém tivesse jurado que ela nunca ia conseguir subir nenhum degrau, que sempre teria que voltar para o início. Enquanto ela chorava no quarto, em outro canto da cidade, Mateus, o recepcionista da madrugada, estava na sala do pessoal de TI, com o notebook ligado numa câmera de segurança da semana passada. Olha aqui, ele disse chamando um dos técnicos. Rebobinou o vídeo. Parou num trecho onde aparecia um acesso remoto ativando o painel administrativo. O técnico olhou a linha de IP, os comandos. Isso é coisa de alguém que entende muito. E esse acesso? Cara, isso aqui não veio da máquina da Camila. E veio de onde? Veio de um IP que bate com uma estação desligada do sistema. Adivinha qual? Mateus respirou fundo. Patrícia, o técnico olhou de novo. Tem certeza? Tenho. E se você puxar o registro da semana passada, vai ver que esse IP acessou o banco de dados em horário que a Camila nem estava no hotel. O técnico se afastou da tela, espantado. Se isso for confirmado,
Mateus completou. É a prova que todo mundo precisava. Era sexta-feira, fim da tarde, e o clima dentro do hotel estava tenso. A notícia de que Camila tinha sido afastada já tinha corrido pelos corredores. Uns achavam que era exagero. Outros diziam que, onde há fumaça, há fogo. Mas a maioria só cochichava. Quem tinha virado a nova piada do setor era ela, de novo. Na recepção, Mateus estava inquieto. Passava a mão no celular toda hora, olhava o relógio, trocava mensagens rápidas com o técnico da TI. Ele já tinha certeza de que o acesso suspeito ao sistema não era da Camila. Já tinham identificado o IP, os horários, tudo. Só que ninguém do alto escalão parecia disposto a bater o martelo sem uma prova irrefutável. E ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Rápido. Foi até o andar da diretoria e pediu para falar com Lúcia, a secretária do Roberto. Eu tenho uma coisa urgente. É sobre a Camila, Lúcia. Sempre muito controlada, olhou para ele sem mostrar reação. Fala comigo primeiro. O Sr. Roberto tá numa reunião. É sério. Tem a ver com o que ela foi acusada. Eu tenho prova de que ela não fez nada. E de quem realmente fez. Lúcia franziu a testa. Como você sabe disso? Eu vi nas câmeras. Gravei. Tá tudo aqui. Ele puxou o pendrive do bolso. Você precisa mostrar isso pra ele hoje. Por favor. Lúcia olhou pro pendrive e viu nos olhos do Mateus que não era papo furado. Ele tremia, mas estava firme. Assentiu com a cabeça e pediu para ele esperar. 15 minutos depois, Roberto apareceu na sala, com a cara fechada. Chamou Mateus para entrar e mandou fechar a porta. Me disseram que você tem algo para mostrar. Mateus conectou o pendrive no notebook da mesa e abriu o vídeo. Mostrou o trecho exato em que a conta falsa era ativada. Depois, pausou na hora que a tela revelava o nome do usuário que criou os acessos fantasmas. Era uma conta antiga, camuflada, mas com assinatura eletrônica registrada na base do servidor. Patrícia B. Roberto ficou em silêncio. Apertou os lábios e recostou na cadeira. Mateus aproveitou o momento e falou. O técnico do sistema confirmou que esse IP não é o da estação da Camila. Esse aqui veio de um aparelho externo com conexão remota e bate com o IP do tablet que a Patrícia usava. A Camila foi acusada sem ter feito nada. De novo. Roberto ficou olhando a tela. Respirou fundo. Você fez certo em trazer isso. Mateus saiu da sala com o coração aliviado. Sabia que não era sua obrigação. Podia ter ficado quieto, como sempre fez. Mas ele conhecia a Camila. Sabia o quanto ela ralava, o quanto ela era verdadeira. E ver ela cair pela segunda vez sem ter culpa nenhuma. Não dava. Naquela mesma noite, Camila estava em casa, sentada no sofá com a mãe, de chinelo, camiseta larga e cara de cansaço. Estava assistindo TV, mas não prestava atenção em nada. A mente rodava sem parar. O celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Camila? Aqui é a Lúcia, do hotel. O Sr. Roberto quer conversar com você. Pode vir amanhã às 9? É sobre o meu afastamento? Sim. E pode vir tranquila. É importante. Camila desligou sem saber o que pensar. Sentia o estômago travado. A mãe olhou para ela preocupada. Quem era? Foi do hotel. Querem me ver amanhã. Você vai? Camila demorou para responder. Vou. No dia seguinte, chegou no hotel com o mesmo medo de sempre. Mas dessa vez, junto com o medo, tinha um tipo de força que ela não sabia explicar. Era como se algo dentro dela tivesse acordado. Foi recebida por Lúcia, que a levou direto para a sala do Roberto. Ele a cumprimentou com um olhar sério, mas calmo. Pediu para ela sentar. Camila, eu quero te pedir desculpas. Mais uma vez, ela não respondeu. Só esperava. Você foi acusada de uma coisa grave. A gente te afastou com base em dados que pareciam confiáveis, mas não eram. Hoje de manhã, recebemos prova de que você foi vítima de uma armadilha. A pessoa responsável usou uma conta falsa, com seu nome, para alterar dados no sistema. Mas conseguimos identificar a origem do acesso. E foi quem?
Patrícia. Camila sentiu o ar sumir por um segundo. A mesma que te demitiu antes. A mesma que foi afastada. Ela ainda tinha acesso remoto ao sistema. E fez isso para te derrubar. Mas a gente descobriu. Graças ao Matheus. Ele assistiu às gravações, viu os registros e trouxe tudo pra gente. Camila encostou na cadeira. Os olhos encheram de lágrimas. Então, eu não tô mais afastada? Claro que não. Você vai voltar ao cargo. E mais, a gente vai abrir uma investigação formal contra ela e te dar liberdade total para continuar o trabalho do jeito certo, com proteção, sem pressão, sem medo. Ela limpou os olhos com a mão. Obrigada. Não precisa agradecer. Você não tá ganhando nada. Só tá tendo de volta o que é seu por direito. Camila saiu da sala com o coração leve, mas firme. Pela primeira vez, sentia que não era só uma sobrevivente. Era alguém que estava de pé, com nome limpo, com justiça feita. E o melhor, não estava sozinha. Na recepção, Matheus estava organizando alguns papéis quando a viu passar. Ela parou, olhou para ele e sorriu. Foi você? É, fui eu que levei o vídeo. Obrigada. De verdade. Você merece, Camila. A verdade sempre aparece. Às vezes demora. Mas aparece. Ela saiu do hotel com o sol batendo no rosto e uma certeza no peito. Por mais que tentassem, não iam apagar ela. Na segunda-feira de manhã, o ambiente no hotel estava estranho. O tipo de clima que ninguém explica, mas todo mundo sente. Era como se os corredores estivessem em silêncio, mesmo com gente andando de um lado para o outro. Os olhares estavam afiados, desconfiados. Um burburinho baixinho começava a circular. Todo mundo sabia que algo tinha estourado. Às 9 em ponto, Patrícia foi chamada para comparecer ao RH. Ela estava em casa, ainda oficialmente afastada, mas não demitida. A notificação chegou por e-mail e por mensagem no celular. Era direta e sem frescura. Comparecer com urgência para esclarecimentos formais. Ela chegou com a mesma postura de sempre. Cabelo preso num coque impecável, blazer escuro, cara de quem ainda achava que podia contornar tudo com um bom argumento. Subiu de elevador, passou pelo corredor como se estivesse no controle e entrou na sala de reuniões onde Roberto, Lúcia, o chefe do RH e o técnico da TI a aguardavam. Patrícia, você está aqui hoje porque foi identificado um acesso remoto ao sistema usando um login vinculado ao seu antigo equipamento, disse Roberto direto. Ela cruzou os braços, mas ficou calada. Esse acesso foi feito fora do expediente com modificações em relatórios internos e tentativas de incriminar uma funcionária. Temos a prova. O acesso bate com o IP do tablet que estava em sua posse, e há registros de arquivos manipulados em dias que a Camila nem estava presente. Isso é absurdo, ela respondeu, tentando manter a pose. Eu não tenho mais vínculo com o sistema. Qualquer um pode forjar isso. Qualquer técnico. Os dados vêm com a assinatura do seu login, com sua identificação biométrica de quando ativou o sistema remoto. E mais, sua conta estava escondida em um servidor antigo que só você usava. Não tem como ser coincidência. Ela começou a perder a firmeza no olhar. Você me afastou sem prova e agora quer me demitir com base em arquivos manipuláveis? A diferença é que agora temos prova. E mais do que isso, temos intenção. Você não só cometeu uma infração grave, como fez isso de propósito para prejudicar uma funcionária. E isso é crime. Crime? Ela riu debochada. Tá me ameaçando agora? Tô dizendo que esse caso vai ser encaminhado para o jurídico. A empresa não vai proteger você. Acabou. E quanto mais você se recusar a admitir, pior fica para você. Ela levantou bruscamente da cadeira. Eu fiz esse hotel crescer. Bati meta atrás de meta. Tirei do chão o setor que era uma bagunça. E você me joga fora por causa de uma garota? Eu tô demitindo você por causa de quem você se tornou. Arrogante, cruel, manipuladora. E porque eu demorei para enxergar. Isso. Patrícia saiu da sala pisando firme. Na recepção, todos fingiram que não estavam olhando.
mas os olhos dela encontraram com alguns rostos. Até os que antes puxavam o saco, agora viravam a cara. Ela sabia. Aquilo era o fim. No fim da tarde, o comunicado oficial da demissão por justa causa foi enviado para todos os setores. O texto era curto, direto, sem nomear ninguém além dela. Por conduta inaceitável, quebra de protocolo interno e tentativa de manipulação de informações confidenciais, informamos o desligamento imediato da funcionária Patrícia B. O caso segue sob investigação interna. Camila leu o comunicado sentada na mesa dela, em silêncio. Não comemorou. Não riu. Só sentiu um alívio estranho, como se uma pedra tivesse saído do peito. Olhou para a tela do computador e voltou ao trabalho. Não precisava mais provar nada para ninguém, mas não foi só isso que mudou naquele dia. Joana a chamou na sala dela no fim do expediente. A direção ficou impressionada com sua postura durante toda essa confusão. E com seu desempenho mesmo, com tudo isso acontecendo ao seu redor. Eu só queria trabalhar em paz, respondeu Camila, simples. Pois é. E por causa disso, o Sr. Roberto pediu para eu te passar a notícia pessoalmente. Você vai assumir a subcoordenação do setor. Camila travou. O quê? É isso mesmo. Cargo de confiança. Salário maior. Acesso direto à gerência. E se continuar no ritmo que tá, daqui a pouco você vai estar onde quiser. Ela ficou sem palavras. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer. Só continua sendo quem você é. Já é o bastante. Camila saiu da sala meio zonza. Chegou no banheiro, se trancou e respirou fundo. Olhou para o próprio reflexo no espelho. A mesma garota de sempre. Mas agora, com um futuro que nunca achou que teria. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Patrícia descia de um carro de aplicativo e entrava num prédio antigo. Subiu sem cumprimentar ninguém. Sentou num sofá escuro, abriu o celular e começou a digitar. Os olhos dela estavam fixos, frios. Ela ainda não tinha terminado. Camila acordou antes do despertador. Pela primeira vez em muito tempo, não foi por ansiedade, nem preocupação. Acordou porque queria. Porque estava com vontade de viver aquele dia. Levantou devagar, tomou banho com calma, separou a roupa nova do armário, uma calça preta bem passada, uma blusa verde clara e um tênis discreto, mais novo. Prendeu o cabelo num coque mais solto, passou um hidratante no rosto e ficou se olhando no espelho por uns segundos. O uniforme azul da faxina não fazia mais parte da rotina, mas ela nunca ia esquecer dele. Era o início da história. Tomou café com a mãe, que estava animada, falando de novela, de um programa de saúde que viu na TV e dos exames que precisava fazer. Pela primeira vez, Camila conseguiu ouvir tudo sem sentir peso no peito. Agora, ela tinha condições. Plano de saúde liberado, salário mais alto, estabilidade. A vida da mãe ia melhorar junto com a dela. No ônibus, o trajeto era o mesmo. Mesmos pontos, mesma paisagem. Mas ela sentia tudo diferente. O olhar das pessoas não mudava nada, mas a forma como ela se via mudava tudo. Chegou no hotel pela entrada principal, como funcionária da gerência. Cartão de acesso novo, crachá novo, nome no sistema como subcoordenadora Camila dos Santos. Subiu para o andar da diretoria e foi direto para a sala nova. Simples, mas com uma janela só dela. Mesa de vidro, computador moderno, cadeira confortável. Joana chegou logo depois, com o mesmo sorriso leve de sempre. Pronta para começar o novo ciclo? Pronta, respondeu Camila sem hesitar. Durante a manhã, ela foi apresentada formalmente para o time. Alguns aplaudiram de verdade. Outros fingiram. Teve quem só deu um sorrisinho educado. Mas ninguém mais se atreveu a encarar com desdém. Ela agora era alguém com voz ali dentro. O trabalho era puxado. Reunião com o setor de limpeza, análise de feedbacks dos hóspedes, criação de um plano novo para monitoramento de qualidade. Camila se jogou em tudo. Estudava os relatórios, como quem lê uma carta antiga.
Pegava erros pequenos que ninguém via. Propôs mudanças simples que fizeram os resultados saltarem em poucos dias. No terceiro dia, na nova função, Roberto apareceu na sala dela. Bateu levemente na porta. Posso? Ela levantou na hora. Claro. Só vim dizer que tô muito impressionado. A forma como você tá lidando com as pessoas, com os processos. Isso mostra que fizemos a escolha certa. Eu só quero fazer certo, sabe? Mostrar que dá pra mudar sem precisar pisar em ninguém. Você tá mostrando. E inspirando também. Vi gente do administrativo querendo aprender mais por sua causa. Você tem noção disso? Ela ficou sem saber o que dizer. Só sorriu. Ah, e tem mais uma coisa. Roberto puxou do bolso uma caixinha pequena, quadrada, de veludo azul. Que isso? Calma, não é joia, ele disse, rindo. É só um símbolo. Ela abriu a caixinha. Dentro, um broche dourado com o logo do hotel e uma plaquinha embaixo, com o nome dela gravado. Isso aqui só é dado para funcionários que viram referência. E você virou. Camila segurou o broche com cuidado, como se fosse algo sagrado. Nunca pensei que ia receber algo assim. E nem precisava pensar. Só precisava ser você. Ele saiu logo depois, deixando ela sozinha por alguns segundos. Ela encostou na cadeira, olhou pela janela e deixou o silêncio preencher tudo. Ali, sozinha, pensou em tudo o que viveu. As quedas, os gritos, as portas fechadas. Pensou na primeira vez que entrou naquele hotel, com medo de não dar conta de limpar um quarto. E agora ali estava, criando regras para tornar o lugar melhor. No fim da tarde, Camila foi até o setor de limpeza. Conversou com as faxineiras, ajudou a organizar o material, ouviu reclamações antigas que ninguém nunca ligou. Uma delas, a senhora. Elsa segurou na mão dela e disse: "A gente precisava de uma igual você faz tempo." Na saída do hotel, passou na recepção e viu Matheus. Ele sorriu. "Tá mandando bem, hein?" "Tô tentando. Tão falando de você até nos grupos do outro turno." "Espero que bem. A maioria sim. Mas sempre tem quem torce contra." "Deixa torcer. Eu já caí demais pra ter medo de torcida." Foram juntos até o portão, conversando de forma leve, como amigos que compartilham um segredo importante. O de saber exatamente o que é começar do zero. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou a mãe sentada à mesa com um envelope nas mãos. "Chegou isso aqui pra você. Foi entregue por um motoboy." Camila abriu. Dentro, uma folha dobrada com um único nome escrito em cima. Luciana dos Santos. Nome da mãe dela. E logo abaixo, uma anotação que ela nunca tinha visto antes. Uma data. Um número de matrícula antiga. E ao lado, um nome grifado com marca-texto laranja. Roberto Melo. Ela sentou na hora. "Mãe, você conhece esse nome?" A mãe parou. E por alguns segundos, o silêncio falou mais que qualquer resposta. Camila não sabia ainda, mas tudo que viveu até ali era só metade da história. Camila ficou sentada na beirada da cama com o envelope nas mãos. As letras do nome da mãe pareciam gritar no papel. Luciana dos Santos. Embaixo, o número de matrícula antiga do hotel, de quase 20 anos atrás. E ao lado, escrito a caneta, com tinta recente. Roberto Melo. Ela leu e releu. Não fazia sentido. Ou fazia. As peças estavam todas ali, jogadas, esperando que alguém juntasse. E de repente, uma por uma começou a se encaixar. "Mãe", ela disse sem levantar os olhos. "Quem é o Roberto Melo para você?" Luciana estava parada na porta do quarto. Não respondeu de imediato. Mas o corpo dela entregou antes da boca. Ficou tensa, travada, com os olhos cheios. Respirou fundo e sentou do lado da filha. "Eu sabia que uma hora isso ia voltar." "Voltar como?" "Aquele nome, Roberto, ele foi meu chefe. Quando eu era nova, muito antes de você nascer. Eu trabalhava na lavanderia do hotel quando ele ainda estava começando o negócio. Era tudo bem menor. E ele ia lá sempre, era educado, prestativo. Era diferente. Me tratava bem. E a gente acabou se aproximando. Foi rápido.
muito rápido, mas aconteceu. Camila sentia o coração bater forte, mas não disse nada. Só deixou a mãe continuar. Eu engravidei. E quando contei pra ele, ele se assustou. Não me xingou, não me virou a cara, mas sumiu. 2 dias depois, fui transferida de setor. Disseram que era a ordem da diretoria. Depois disso, fiquei na cozinha. Fingi que estava tudo bem. Continuei trabalhando por mais um tempo, até não dar mais. Me demitiram depois de uma briga com a antiga supervisora. E aí, eu segui a vida. Criei você sozinha. Nunca procurei ele. E ele nunca procurou a gente. Por quê? Porque eu sabia o tipo de mundo que ele vivia. E o tipo de mundo que a gente vivia. Eu sabia que você ia crescer diferente, mas com dignidade. E eu preferi guardar isso comigo. Camila ficou em silêncio. Olhava para o chão, para a parede, para o envelope, para nada. Sentia como se tudo estivesse girando. O hotel, o emprego, a oportunidade. Tudo aquilo não tinha sido só coincidência. Aquilo era parte de uma história antiga que agora tinha voltado para bater na porta dela. Ele sabe? Ela perguntou sem olhar para a mãe. Luciana demorou para responder. Acho que não. Ou talvez desconfie. Mas nunca me procurou. E eu também nunca. Contei. Camila levantou. Foi até o armário. Pegou a caixinha do broche que o Roberto tinha dado. Ficou olhando para aquilo como se estivesse segurando uma bomba. Na manhã seguinte, chegou no hotel diferente. Não de roupa, nem de atitude. Diferente por dentro. Sabia que precisava de respostas. Mas não queria acusar ninguém. Não queria drama. Só queria verdade. No fim da tarde, quando o movimento acalmou, foi até a sala do Roberto. Bateu na porta com calma. Ele estava de pé, olhando a cidade pela janela. Camila, pode entrar. Preciso conversar com você. Só nós dois. Ele se virou, com aquele olhar firme de sempre. Claro, senta aí. Ela sentou, colocou o envelope em cima da mesa. Esse nome aqui te diz alguma coisa? Ele olhou o papel. Leu. Ficou parado. O silêncio dele foi mais barulhento do que qualquer grito. Luciana dos Santos. Ele disse devagar. Claro que lembro. Ela é minha mãe. Os olhos dele mudaram na hora. Foi como se alguma coisa travasse dentro dele. Eu pensei que nunca mais ia ouvir esse nome. Então é verdade? Roberto passou a mão na cabeça. Se sentou, olhando para ela sem conseguir falar de cara. Depois de alguns segundos, soltou. Eu sabia. Ou melhor, eu sentia. Desde o dia que te vi desmaiada naquele corredor. Tinha algo em você. No seu rosto. No jeito. Mas eu não podia simplesmente perguntar. Eu fiz tudo errado no passado. Eu era novo, covarde, e deixei tudo pra trás achando que estava protegendo minha imagem. Só que o tempo não apaga nada, Camila. E quando você apareceu ali, naquele lugar que eu construí, foi como se o tempo tivesse me cobrado. Ela respirava fundo. Queria ficar com raiva. Queria gritar, mas não conseguia. Era estranho. Tinha mais mágoa do que ódio, mais confusão do que raiva. Por que nunca procurou? Porque eu achei que era melhor assim. E depois de um tempo, já era tarde demais. Pelo menos eu achava. Mas agora, olhando pra você aqui, eu só queria pedir desculpa. Não como chefe, como homem. Como alguém que errou, que fugiu e que tá aqui agora, disposto a fazer tudo diferente, se você deixar. Camila olhou pra ele por um tempo. Longo. Depois pegou o envelope de volta e levantou. Eu não sei o que fazer com isso ainda. Não sei o que muda. Ou se muda. Você não me deve nada. Eu que devo a você. E a sua mãe. Eu sou grata pela oportunidade. Por tudo o que aconteceu. Mas o que eu conquistei aqui não foi porque sou filha de ninguém. Foi por mim. E isso ninguém tira. Eu sei. E é por isso que tenho tanto orgulho de você.
Ela saiu da sala com a cabeça erguida, o coração bagunçado, mas firme. Sabia que aquela conversa ia mexer com muita coisa. Mas também sabia que não era mais a mesma garota que entrou ali pela porta de serviço meses atrás. Na saída, passou pelo espelho do corredor e parou. Olhou para si mesma. E pela primeira vez, viu tudo com clareza. Ela não era só a filha da Luciana, nem só a possível filha de Roberto. Ela era Camila. A mulher que caiu, levantou, caiu de novo e escolheu ficar de pé. E isso sim, era a maior herança de todas.